Eu gostaria aqui também, antes de dar sequência ao nosso encontro, de pedir que a equipe da Unipaz Goiás fale um oi aqui, né? E fale assim, é um oi mesmo, um oi breve, e a sua, né, o que você faz aqui na Unipaz, para que outras pessoas também possam conhecer, porque muita gente acha que um trabalho que é feito com uma certa, eu diria assim, com movimento, né, de que movimenta pessoas, ele acontece porque tem muitas mãos, muitos corações e muitos braços, né, muitas pernas aqui agindo, nesse momento muitos dedinhos, né, trabalhando. Então, a Unipaz Goiás é uma equipe, né, eu gosto de falar, eu prefiro falar que nós somos um time, do qual eu sou parte desse time. Então, eu não estou vendo todo mundo aqui na tela, porque a gente está dividido aqui em várias telas, mas vamos lá. Sônia, eu estou te vendo aqui, diga um oi. Um oi e o que você faz aqui, que também, nesse momento, nós estamos aqui com o professor Leônidas Albano, ele é o coordenador de pós-graduação Lato Sensu da PUC Goiás. Nós temos uma parceria com a PUC, esse ano completa 13 anos. Então, já tem aí um ciclo, estamos na adolescência, né? Talvez um pouco mais rebeldes, estamos inventando coisas mais ousadas também. Então, para que você também, Leônidas, possa conhecer a nossa equipe como um todo, né? E aí, depois disso, você terá seu tempo de fala, tá bom? E te acolho aqui com muita alegria e com muito respeito. Vamos lá, Sônia. Olá, bons ventos para nós e bons ventos com muita coragem para começar o nosso ano, né? Então, eu sou a Sônia Tomasi, coordenadora do curso de Psicologia Analítica e de Arte Terapia da Unipaz. Estou feliz em estar aqui com vocês, iniciando 2021, com o nosso querido Roberto Crema também aqui. Gratidão. Olá, gente, eu sou Isaura, eu hoje coordeno as ações de EAD aqui da Unipaz Goiás, né, com essa equipe maravilhosa, e quero realmente ouvir Roberto Crema com a sua voz, né, suave, nos dando inspiração e para que alimentemos a nossa coragem para as ações desse ano. Tá? Bem-vindos todos aqui conosco. Rosiane? Boa noite, pessoas. Prazer estar aqui nessa noite, né, tão especial para nós. Eu trabalho na Unipaz, né, de forma remota, com o financeiro, né, auxiliando a Leda em alguns detalhes. Vocês já receberam aí que a gente tem aluno alguns e-mails aí com os boletos, as informações, né? E agora eu também estou ajudando a Leda na parte do pedagógico, né, lá com o material da PUC, um pouquinho dos projetos e algumas coisas assim. Estamos aqui nos bastidores da posta. Ozenir? Olá, boa noite a todos. Também eu, com muita alegria, neste momento aqui, venho agradecer a presença de todos e dar as boas-vindas a todos os nossos aí aprendizes e também convidados que estão aqui presentes. Eu sou uma assessora comercial da Unipaz e trabalho no apoio aos aprendizes aí, ao acesso à plataforma e também a mais algumas dúvidas aí que vão surgindo pelo caminho. Um abraço grande aqui e tenhamos uma excelente noite aí na companhia de todos e também do Roberto Crema. Cláudia? Olá, boa noite. Primeiro, sejam todos bem-vindos. Faço parte da área comercial da Unipaz e apoio a todos os aprendizes. Qualquer dúvida pode entrar em contato a qualquer hora, tá bom? Hoje que nós tenhamos uma excelente noite com o seu Roberto. Irene? Boa noite a todos e a todas. É uma alegria, uma honra estar aqui. Eu faço parte com muita honra, muita alegria da equipe da Unipaz Goiás. Nesse momento, estou fazendo o meu ano sabático, estou em Portugal, né? E desejo aí para essa turma maravilhosa, que eu nunca esqueço, que eu trago sempre no meu coração, um bom começo do ano
e que todos tenhamos coragem e sejamos inspirados por Roberto Crema, a quem eu cumprimento com muita alegria, com muita gratidão e com muita honra poder estar aqui ouvindo o Roberto, e especialmente muita honra de estar ao lado de cada um e cada uma de vocês hoje. Então, aqui eu vou falar os nomes, mas acho que não estão aqui. A gente tem o William, que é todo o bastidor técnico e também comercial. A gente tem a Vivian, que é a nossa coordenadora do curso de Terapias Integrativas em Saúde. Tem a Mariana Magri, que é coordenadora do curso de Yoga. E tem a Thaís, que é a coordenadora do curso de Mediação e Gestão de Conflito, que nesse momento, numa sala paralela, está acontecendo um seminário do curso deles, né, de mediação de conflito, que ela é coordenadora. Então, essa tem sido a nossa equipe. E eu quero aqui honrar, né, essa escolha por estarmos todos juntos. Eu sou muito grata por caminhar junto e ao lado de cada um de vocês que compõem aqui a equipe da Unipaz Goiás, tá bom? Nosso time, que tem outros bastidores também junto, tá bom? Então, chegou. beijo. Professor Leônidas, então, gostaria aqui de abrir, né, acolher você em nome da PUC Goiás, né, que traz para nós essa oficialidade acadêmica, e você tem aí o seu tempo de fala, de espaço e partilha conosco, tá bom? Muito obrigado, boa noite Você. a todos novamente. Quero cumprimentar todos e cada um de vocês, na pessoa da professora Érida de Oliveira, cumprimentar o professor Roberto Crema. Eu não finalizei no início da minha fala, mas aqui no breve currículo, que fala sobre um pouco a história do professor Roberto, começa por algo assim, né, já grande, né? Reitor e fundador da Unipaz. E termina, autor e coautor de mais de 30 livros. Esses livros que vocês estão vendo atrás deles, vários deles aí, com certeza foram escritos por ele, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu tenho muito carinho, muita estima pela Unipaz, e acho, assim, incrível esses momentos, porque não são somente momentos de troca de palavras, né? Aqui a gente troca afetos, com os olhares, com a expressão de cada um, e fortalece o vínculo, fortalece a relação, isso é muito bom. Estou aqui representando a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, de quem também sou filho, né, formado nessa universidade. Estou coordenador de pós-graduação Lato Sensu, com muito orgulho, muito respeito por essa instituição de 61 anos, a primeira universidade do Centro-Oeste, que permanece, né, aberta, firme, que permanece respeitada. Trabalhar durante tanto tempo e permanecer com esse respeito é porque tem feito um trabalho digno, né? Digno de ser chamada pontifícia, digna de ser uma universidade e ser católica. Quando a gente olha para 2021, a gente tem que olhar assim com uma gratidão muito grande, porque primeiro nós temos a oportunidade de viver 2021. Para quem viveu 2020, estar em 2021 é ter gratidão, né? Tem que ter gratidão. E olhando para o tema do evento, pensei, olha, como recomeçar o desafio da transformação? Me veio, e eu penso ser breve nessa fala, mas me veio a superação de uma etapa que foi, por vezes, desafiadora, né? O desafio da transformação. Na pós-graduação Lato Sensu, da PUC Goiás, nós, no ano passado, tínhamos um lema, que se chamava Pós de Respeito. Mas depois da pandemia, no meio da pandemia, na verdade, a gente alterou esse lema para Desafios que Movem. Ou seja, a força que os desafios têm em nos transformar e nos mover adiante. Por isso, hoje, a pós-graduação Lato Sensu, ela trabalha com esse lema, Desafios que Movem. E aí me veio, pensando sobre esse tema, me veio justamente o momento de realização da minha tese doutoral. E no início da minha tese, e por casualidade ou não, né, porque eu também não acredito muito em casualidades, tem um livro de oração que cada dia ele traz um versículo diferente. Eu queria citar alguns e citar um pouco da tese que fala sobre várias citações de superação. Então, Salmo 34,
versículo 16 a 23. Somente uma frase. Eu estou perto de ti, coração quebrantado. Coração quebrantado. Aqueles que têm um coração quebrantado, Deus está perto. Não está somente conosco, mas está próximo. Não está conosco distante, está conosco próximo. E aí, me lembrando aqui desse texto da tese, quantas citações falam de superação, de transformação, de desafios que ficaram para trás e que agora é um novo momento. Leon Albert, que fala, olha, o céu é testemunha de que foi uma tarefa muito trabalhosa do que eu imaginava, muito mais trabalhosa do que eu imaginava quando nela embarquei. E eu fico imaginando aqui o senhor Roberto Crema, lá no início, 13 anos atrás. Não, 13 anos atrás, com a PUC, né? Mas lá no início da Unipaz, pensando o quanto ele pensava que seria trabalhoso, foi muito mais, com certeza. Ele finaliza a citação. Por outro lado, as mesmas razões que, em primeiro lugar, me induziram a nele embarcar, chamaram-me de volta ao compromisso e me levaram a continuar. Ou seja, não me permitiu desistir. Aí, na segunda Crônicas, 2 Coríntios, diz 15, no capítulo 15, sede fortes, pois vosso labor terá sua recompensa. Quem está em 2021 sabe do que eu estou dizendo, né? E aí vem em Lucas 8, semente que caiu na terra boa, tendo crescido, produziu fruto 100 por 1. É uma história que não se faz em um ano. Muitas vivências. Norbert Schultz, que é um teórico do campo da fenomenologia, vai dizer, a vida é ao mesmo tempo constância, mas também mudança, também câmbio. Não é uma coisa só, né? Não permanece inalterada, está em constante movimento. Leon Albert, novamente, vai dizer, quando vacilei e hesitei entre prosseguir ou desistir, minha devoção ao trabalho e meu entusiasmo pelo aprendizado prevaleceram, e onde a inteligência me falhou, muito estudo e dedicação compensaram. Quando vêm os problemas, a gente encontra o caminho da superação. E aí, Fernando Sabino, 3 coisas. A certeza de que ele estava sempre começando. A gente nem sabia o que estava começando no ano passado, né? A certeza de que era preciso continuar, essa certeza a gente tinha. Tinha que continuar. E a certeza de que seria interrompido antes de terminar. Com certeza o propósito nosso, a nossa missão, a nossa força de trabalho é muito... O trabalho em si é muito maior do que nós mesmos. A gente passa, as instituições ficam, os projetos permanecem, a educação permanece. A gente é só instrumento que está aqui e enquanto Deus permitir, né? E Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer, nada é pequeno onde o amor é grande. Quando a gente olha para trás, ou olha para hoje mesmo, olha tudo que está à nossa volta, tudo que tem sido construído e mais. As luzes não estão aqui, né? As luzes são aquelas que beberam da fonte, acompanharam compartilharam conhecimento, acompanharam um pouco dessa história e seguiram suas trajetórias profissionais. São os alunos, são os profissionais que passaram por aqui e continuam nessa estrada. Aí sim a gente percebe o quanto é grande esse trabalho todo e por isso que a gente é pequeno, né? E aí, 2 Coríntios 12 vai dizer, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. E aí eu retomo a fala lá. O nosso lema de hoje, desafios que movem, né? Olha o quanto aquele desafio parecia enorme lá no início. Hoje talvez a gente esteja conseguindo vislumbrar aquele mesmo cenário de outra maneira. As transformações já aconteceram. A vida não é constância, a vida também é mudança. E tudo isso aqui que a gente está vivendo hoje é uma grande celebração, ação de graças, né? Porque se existem tantas pessoas reunidas para pensar em desafio, para pensar em recomeço, para pensar em transformação, é porque com certeza as transformações já vieram acontecendo, já estão aí na metade do seu processo, ou com bastante, né, processo e sucesso alcançados. Então, assim, olha, eu deixo aqui a minha fala como um parabéns a cada um de vocês, né, porque vocês fizeram por si mesmos, fizeram pelos outros, fizeram pelo coletivo da Unipaz,
mas as recompensas vão ser enormes. E o resultado do nosso trabalho vai ser tão grande, capaz da gente nem conseguir, na verdade, mensurar, né? Então, assim, a força de vocês é também a força da PUC. Essa parceria, eu quero que permaneça sempre muito forte. Nós somos muito felizes em estar com vocês. E desejo a todos vocês muita vida, muita força, muita paz nesse ano de 2021, para vocês na sua vida profissional, para cada um de vocês, na vida profissional de vocês, mas também na vida familiar, na vida social, na vida íntima, né, de uma forma geral. Eu lamento muitíssimo, porque nas sextas-feiras à noite eu tenho atividade na PUC, então eu dou aula na sexta-feira à noite, e, quer dizer, um lamentar entre aspas, porque se é para dar aula, então é por algo bom, né? Então, em função desse compromisso com a universidade, eu não vou poder permanecer durante toda a fala do professor Roberto, mas sei que está sendo gravado, então já peço aqui publicamente que a professora Érida, então, me envie, se possível, para que eu, no final de semana, consiga também beber dessa fonte, né? Para que a gente possa compartilhar e eu possa levar para a universidade também um pouquinho desse conhecimento. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês e muito obrigado. Ok, professor Leônidas, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, né, em nome da PUC Goiás. Para nós é uma honra também tê-los como parceiros nessa caminhada. E depois eu mando a gravação para você, tá bom? Eu quero falar uma última coisa antes de passar para o Roberto, e aí segue com ele até o fim, que eu esqueci de falar da Carol, a nossa Carolina Lemos, que coordena o curso de Psicologia Transpessoal. Eu não sei se ela está aqui. Se tiver, Carol, desculpa, eu não falei você antes, mas você está conosco aqui, o curso tão belo da Psicologia Transpessoal que está nas suas mãos, tá bom? Então, beijo. Roberto, com você. Hélida, eu quero só complementar uma coisa aqui. Hoje nós estamos realizando um dos grandes sonhos do Pierre, quando disse, né, está escrito que um dos sonhos dele era ver a Unipaz em parceria, caminhando junto com a academia. Então, está aqui o professor Leônidas representando essa academia regular, e nós aqui, no nosso jeito, Unipaz, caminhando junto aí com a PUC há 13 anos. Então, estamos, professor Leônidas e Roberto Crema, realizando um dos sonhos do Pierre. Seguimos na caminhada. Então, com você, Roberto. Queridas, queridos, imensa alegria e gratidão pelo encontro, por estar tendo essa oportunidade de falar nesse momento iniciático de 2021, da nossa querida irmã Unipaz do Planalto Central, Goiás, com toda essa equipe maravilhosa em torno da Hélida e da Leda, com essa coragem que fala do coração, de persistir resilientemente na semeadura do novo. Eu agradeço também as palavras do professor Leônidas e a lembrança da Leda sobre, de fato, esse sonho que o Pierre tinha. Aliás, praticamente 2 meses antes da partida do Pierre, dessa existência, em 2008, ele foi homenageado num congresso internacional de transdisciplinaridade, realizado pela nossa amiga Maria Cândida. Ele foi homenageado pelo nosso companheiro querido desde as primeiras ondas, o Biratan D'Ambrosio, da Unicamp, ao lado do filósofo da complexidade, Edgar Morin. Depois da homenagem, o Pierre se levanta e diz: em toda a minha existência eu quis que a Unipaz
de fato, contagiasse e entrasse numa relação de sinergia com as universidades convencionais. Eu fui homenageado por 3 universidades que estão aqui presentes, por seus representantes, nacionais e internacionais. Eu declaro que a minha missão está cumprida. E é interessante porque nós falávamos, e ainda ontem, com Maurício Andrés, que focou um colegiado pedagógico da Unipaz do Distrito Federal sobre a transpandemia, um tema que converge totalmente com o que nós vamos aqui, de uma maneira singela, focar. Como recomeçar? O desafio da transformação. E eu encerrei, após a fala do Maurício Andrés, lembrando que, desde o início, Pierre e eu falávamos que a Unipaz é uma universidade de transição. Um sentido mais explícito era de transição de uma universidade aberta para que todas as universidades sejam da paz. E proponho uma nova consciência, uma educação integral. Porém, há um sentido mais secreto nessa denominação. Porque a Unipaz surgiu para fazer frente e preparar líderes para a travessia dessa transição que alguns chamam de planetária. É uma transição consciencial, significa uma grande transformação. E é o que nós temos feito há 34 anos, preparando navegantes, guerreiros e guerreiras com coração, já que nós sabemos que essa pandemia é apenas um sintoma de que é um sistema insustentável que está desabando. Ele ainda pode parecer muito poderoso, não é? Lembre-se de 11 de setembro, apenas alguns minutos, e aquelas torres poderosíssimas representando todo o poder econômico, o poder também da força militar, tomba. É precisamente o que é um texto muito convergente com o tempo que nós estamos vivenciando, que é o Apocalipse, de João, que é uma revelação. E é uma revelação que fala da fragilidade dos nossos poderes e do poder da nossa fragilidade. É o cordeiro degolado, em pé, que triunfa perante o dragão e a bestialidade de nossos tempos. Então, nós estamos vivenciando um certo privilégio, graças a Deus e graças à dor. A crise tem um potencial de despertar e nos abre uma janela de oportunidades. E a crise é global e ela é iniciática. Significa que ela nos inicia a quê? A um recomeço. O iniciático significa que nós estamos sempre no início. E nos lembra, como Amir Klink, que o único naufrágio é não partir, é achar que já chegamos. Então, nesse momento, todos somos confrontados com nossas vulnerabilidades, com nossas fragilidades. O sistema imunológico é ameaçado nesse momento. E, ao mesmo tempo, vivemos diante de uma possibilidade de um salto evolutivo. E sobre isso que nós vamos buscar tecer algumas considerações.
Fala-se muito do novo normal, que corre o risco de ser uma velha normose. Porque o grande obstáculo, nós sabemos, é a normose. É uma patologia da normalidade, que se traduz, por um lado, pela adaptação a um sistema dominantemente corrompido, violento, desumano, onde predomina o egocentrismo. E essa, eu diria que, aquela realidade que nos envolve, querendo ou não, sabendo ou não. O que vale constatar que as pessoas realmente saudáveis nesse momento são desajustadas, em alguma medida. Em alguma medida, sofre de uma certa indignação, de uma certa angústia, porque não temos muito tempo. E, por outro lado, a normose se traduz pela estagnação evolutiva. O ser humano, como se diz em francês, é um peut-être, é um possível, é um pode ser. Nós não nascemos humanos, nós nos fazemos humanos através de investimento. Não apenas no cérebro. Nós temos feito isso desde o século XVII. Nós investimos no cérebro e no mundo da matéria e colhemos resultados fantásticos, como esse encontro nosso, virtual. Cada um na sua casa, no seu computador, transcende fronteiras. Veja a Irene lá em Portugal. Há pessoas de diversas partes do Brasil. Isso é fantástico. Porém, não é suficiente. Eu lembro o que Pasteur dizia já no final da sua existência. O vírus não é nada. O terreno é tudo. Nós entendemos de vírus. Entendemos do projeto Genoma. Enviamos satélites. Decodificamos o além do átomo. Porém, o que conhecemos do terreno, propriamente dito, que é a alma e a consciência humana. Do ponto de vista técnico-científico, nós avançamos muito. Mas eu creio que se tivesse conosco um Heráclito, um Platão, um Lao Tse, um Sócrates, vendo os noticiários dessa noite, eu sei, eles chorariam de decepção. Nós avançamos muito pouco, porque investimos também muito pouco no domínio da alma, da consciência e da essência. E essa é a tarefa da Unipaz, através de uma educação integral e da proposta também de uma terapia e de um cuidado integral. Cuidar da integralidade humana. Eis a questão. Como recomeçar? Ora, em primeiro lugar, finalizando. Nós não podemos recomeçar sem findar. E aí nós estamos falando da questão da morte e do renascimento. E aí nos encontramos com um dilema. Todo mundo quer renascer e quase ninguém quer morrer. A morte não é popular. Há uma normose da negação da morte. Isso é gravíssimo. Como afirma Krishnamurti, um grande mestre, o amor e a morte se abraçam. Não é possível amar sem permitir a morte para o passado e para o futuro. Viver agora, aqui, que é o reino do encontro e da transformação, que só pode acontecer agora. Nós não podemos viver a transformação nem antes e nem depois. Isso me faz lembrar de um poema do Pessoa. A morte é a curva na estrada. Morrer é só não ser visto.
Se eu escuto, eu ouço seus passos, existir como eu existo. A terra é feita de céu. A mentira não tem ninho. Ninguém jamais se perdeu. Tudo é verdade e caminho. A morte é a curva na estrada. Você vira numa curva, perde uma paisagem e se adentra em outra paisagem. Ou seja, o desafio da transformação é o desafio de morrer para o conhecido e se adentrar. E isso nos solicita, como dizia Guimarães Rosa, o sertão está dentro da gente. E o que ele nos pede é coragem. É o anjo desse encontro e desse ano. É preciso ousar mergulhar no desconhecido e se adentrar em paisagens renovadas. E saber que nós podemos escutar as pessoas que partiram. O Jung, que falou do conceito de comunidade e destino, e ele tinha consciência de que os mortos lhe deixaram uma tarefa incompleta que ele precisa assumir. E durante toda a obra de Jung, que nos trouxe o inconsciente coletivo, o que é senão o reino dos mortos? O livro vermelho do Jung, como diz James Hillman, é abrir a boca dos mortos, como na tradição antiga egípcia, como Sonu Shodazani afirma, é o livro dos mortos de Jung. É uma imagem que eu considero belíssima. Nós estamos rodeados de mortos e caminhamos para eles. Isso é belo. Mas nós fazemos de conta que não tem nada a ver conosco. E, sobretudo, uma pandemia como essa nos desafia a olhar face a face. Essa que é a primeira terapeuta, impecável, que se chama morte. Por isso, quando nós falamos na educação transdisciplinar, é um documento da Unesco, que há 4 pilares dessa nova educação: educar para conhecer, educar para fazer, educar para conviver e educar para ser. Está faltando um 5º pilar: educar para morrer. E essa é uma tarefa que a Unipaz se propõe. É a tarefa de realmente ser capaz de abrir um espaço para o além do familiar. E de ter a coragem de saltar nesse desconhecido, que podemos dizer que é o Espírito Santo em movimento, que é o agora. Esse instante é o Evangelho eterno. Agora, sempre, sempre agora. Infelizmente, por uma educação normótica, nós fomos, e em grande parte ainda continuamos sendo educados para o passado e para o futuro. E aí eu teria que dizer para vocês que para viver o agora, você tem que transcender o pensamento. Pensar é muito importante para conhecer e para fazer. Penso, logo existo, dizia o pai da razão crítica. E poderíamos dizer, não penso, logo sou. Essa é a tarefa de aprender a não saber. Eu diria que o diferencial da Unipaz é precisamente
essa fundamentação metodológica dupla. Por um lado, nós propomos o desenvolvimento dos saberes. Isso implica numa tarefa de acúmulo e na metodologia analítica, de retalhar o todo nas suas partes, buscando compreender a totalidade pela parcialidade. Isso é fantástico para investigar e construir no mundo exterior, como nós temos feito nos últimos séculos. Porém, é preciso uma outra metodologia. Pierre Weiss chamava de holopraxis. Caminhos do despertar da presença. Aprender a não saber, a douta ignorância. É isso que nos conecta na transdisciplinaridade. Nós estamos realizando um congresso mundial online. Estaremos um grupinho de 6 pessoas no Brasil, no mês que vem, em abril, focando nesse congresso online. E o que eu dizia no encontro que tivemos recentemente é que o que nos conecta na transdisciplinaridade não é tanto o que sabemos, é a consciência do que não sabemos. Porque por mais que saibamos, o que sabemos é finito, e o que nós não sabemos é infinito. Essa é a sabedoria socrática. Ele foi condenado à morte. E Platão dizia que a morte de Sócrates foi mais importante para a filosofia do que a sua existência. E ele confrontava, mas por que vocês dizem que isso é uma condenação? O que vocês conhecem da morte? Por que vocês dizem que eu estou condenado? Eu vou para a morte como quem vai para os braços de uma amante. Eis o que é a coragem de não saber. A coragem de se esvaziar do passado, do futuro, do conhecido. E quando você esvazia a sua mente, a sua taça transborda. E a partir daí é possível um recomeço. Eu quero falar também em algo muito importante. Porque, através dos nossos saberes, para fazer frente à pandemia em curso, que impacta a humanidade desde 2020, imagina, um vírus invisível para a humanidade e nos leva a esse estado de perplexidade. E nós estamos já sendo vacinadas, e isso é muito importante. Através dos saberes, nós realizamos em curtíssimo prazo essa proeza. Nós temos várias vacinas, porém as vacinas não resolverão se nós não escutarmos o corona. Alguns já dizem, antes e depois do corona. AC, antes do corona. DC, depois do corona. É claro que há aqueles que estão apenas querendo voltar a 2019, que nos levou a esse momento. É por isso que o recomeço é tão importante. E aí eu quero lembrar de um documento, a Carta da Terra, através do Mr. Strong, da Cúpula da Terra, diretor, e de um grande líder, Gorbachev, que na época era presidente da Cruz Verde Internacional. Em 1987, eles lançaram os fundamentos da Carta da Terra. Imagina, em 1987 foi quando realizamos o primeiro Congresso Político Internacional e que surgiu a Unipaz. E Gorbachev sempre me tocou muito uma fala dele. Nós fazemos parte de uma só família. Estamos num único barco. E não haverá uma segunda Arca de Noé. E o Papa Francisco, em 2020, numa praça São Pedro vazia, num rito tocante,
Ele disse: nós estamos todos neste barco, ninguém se salvará sozinho. E nós estamos realizando um programa chamado Jardineiros da Terra, e as mulheres estarão num evento extraordinário, a Hélida fará parte, junto com a Regina Fittipaldi e representantes da ancestralidade, etc. Mulheres da paz. O princípio feminino é fundamental, falando do ponto de vista simbólico, porque a espada é a metodologia analítica. Agora, não basta a espada. Nós precisamos do vaso, do graal, que é o feminino, que constela o que Jung chamava de sentimento e de intuição, a partir do qual nós podemos realmente recriar a nós mesmos e a nossa forma de existir e ser no mundo. Então, é preciso hospedar, dialogar com o corona. Ele vem para nos alertar, ele nos traz uma mensagem. E pandemia, você sabe, fala do deus Pan, da tradição grega, que precisamente é o deus protetor dos bosques e das florestas. O Pan também, que está na raiz também de pânico, de pâncreas, tem o que nos dizer. Eu trago um poema que vocês conhecem. Eu amo esse poema, a Lídia também ama, e creio que esse é um poema de Rumi que precisamos escutar nesse momento. Chama Casa de Hóspedes. Ser humano é ser uma casa de hóspedes. A cada instante uma nova chegada, uma alegria, uma depressão, uma maldade, alguma percepção momentânea chega, como um visitante inesperado. Acolhe e entretenha a todos. Mesmo que seja um bando de tristezas a varrer violentamente a tua casa, esvaziando-a de toda a mobília. Ainda assim, trata seu hóspede como um convidado de honra. Ele pode estar te preparando para um novo deleite. Os pensamentos obscuros, a vergonha, a maldade, acolha-os à porta com um sorriso. Os convide a entrar. Sê grato a quem quer que entre, pois cada um foi enviado como um guia lá da misteriosa fonte. É preciso, portanto, para recomeçar, escutar o que a pandemia está querendo nos dizer. Senão nós vamos atrair piores. Eu quero ainda falar de algo que é uma boa notícia. A transformação, vocês podem vê-la na metáfora da lagarta na sua peregrinação até a borboleta. A lagarta, ela é uma metáfora da humanidade nesse momento. Ela come, 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 ela consome, 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 desbragadamente, até não poder mais. E quando chega no limite, a lagarta deixa de comer. E centenas de milhões de células começam a passar fome. Aí entra o reino do caos, que é a crisálida. Imagine, centenas de milhões de células morrendo de fome, o caos total. Tudo derrubando e tombando sobre nossas cabeças. Porém, existem as células imaginais. Esse é o nome dessas células, imaginais. Fala da imaginação criativa. Realizamos o primeiro evento internacional centrado no tema encontro imaginal. Sem a imaginação
criativa, não poderemos recomeçar. E é preciso nutrir essa dimensão. E essas células imaginais, elas têm o design da borboleta, elas não se desesperam. Elas estão sonhando com a borboleta. E é assim que no momento inesperado, no coração do caos, brota um novo ser. Uma borboleta. Pierre gostava muito da palavra caórdica, que ao mesmo tempo constela caos e ordem. Isso define esse momento que estamos atravessando. Um extremo de caos e um potencial imenso de ordem. Se nós olharmos só para aquilo que está desabando, nós não poderemos ser proativos e criativos. E a tarefa é essa tarefa para a qual a Unipaz existe: facilitar a emergência de seres humanos imaginais, que têm um design do que é um ser humano inteiro, verdadeiro, e que possa fazer frente à demolição, lição do demo, através da tarefa da reconstrução. Reconstruir o projeto humano. Para mim, isso é recomeçar. Porque antes de falar agora, me permitam uma outra dimensão nessas breves palavras. Antes de falar de como, precisamos falar de quem. E aí está toda a questão da antropologia. Quem recomeçará? Ou seja, o que é um ser humano? Isso são pressupostos antropológicos, que faz parte de um critério de discernimento no coração da tarefa de um cuidado integral. O que é um ser humano? Depende da sua visão do ser humano a tarefa do recomeçar. Então, eu me adianto apenas indicativamente, dizendo que nós postulamos, há 34 anos, uma antropologia da inteireza humana, com 3 dimensões existenciais. Em grego, o soma, que é o corpo físico, essa dimensão visível, a ecologia física, e esse é o pressuposto materialista. E alguns postulam que o ser humano é apenas matéria. Então, para essas pessoas, recomeçar é recomeçar no mundo da matéria. Mas nós avançamos e falamos que essa matéria, ela é animada. Existe essa segunda palavra, psique, em grego, ânima, em latim, para falar da alma. Esse corpo é dotado de memórias, de informações, de ancestralidade. E aí, recomeçar implica em um recomeço na própria alma. Agora, nós sabemos que a alma, ela, por ser memória e informação, ela é passado. E nós estamos falando recomeçar agora. Então, há uma outra palavra grega que é nous. Nous é consciência da consciência. Consciência noética. É quando nós sossegamos essa comadre fofoqueira da mente, os diálogos internos, que incessantemente cria o mundo que nós percebemos, e a nós mesmos, em função dos diálogos internos. Como ensinava Dom Juan Matos para o seu discípulo Castanheda, sobre a arte de ver. Para ver, é preciso parar o mundo. E parar o mundo é silenciar os diálogos internos. Para ver de uma maneira não projetiva. Para não projetar o passado e o futuro, nossas grades teóricas, nossos conceitos e preconceitos,
naquilo que está diante de nós. É preciso ser capaz de nus. E essa é uma tarefa imensa do recomeço. Então, vamos focar o iniciar do ponto de vista de uma ecologia somática. Trata-se de desenvolver uma imunidade física. Trata-se de desenvolver uma nova relação com o meio ambiente, que, como diz o poeta, começa no meio da gente. Jardineiros da Terra falam disso. Nós precisamos nos tornar jardineiros, transcendendo essa função cancerígena de predadores da Pachamama. O impacto da pandemia está nos levando a uma nova relação com o meio ambiente. Isso é um capítulo, cada palavra que eu vou mencionar é um capítulo imenso. Porém, trata-se, então, de desenvolver uma nova relação com o meio ambiente, implica o mundo mineral, as pedras, os cristais, com o esqueleto da Pachamama, com o mundo vegetal, uma nova relação com o que na ancestralidade se chama o povo de pé, as árvores. Você sabe que uma pandemia, ela vem numa relação direta com a desertificação e o desmatamento. Isso que nós estamos presenciando com as nossas florestas. A desertificação, inclusive, do nosso cerrado. E os animais. Nós precisamos recomeçar com os animais. Nós estamos numa situação tão bárbara que nós consideramos os animais como apenas alimento. E nós sabemos que a origem dessa pandemia tem a ver com o mercado vivo de animais. Nós sabemos. É preciso desenvolver uma nova relação. Isso implica também em repensar a alimentação. O que alguns chamam de carnivoria está na base da depredação ambiental. E a forma como tratamos os animais que consumimos, gente, é uma barbárie. Eu não preciso falar isso para vocês. Porém, é apenas mencionar que é preciso escutar da Pachamama e nos ensinando uma nova relação com nossos irmãos animais, com mais respeito, aprendendo outras formas também de alimentação. É preciso, com relação a um recomeçar somático, uma nova respiração. Respirar. Nós sabemos, milhares de pessoas nesse momento estão padecendo de falta de ar. E nós vamos, no recomeço, valorizar muito isso. Respirar. Ser capaz de uma respiração consciente. Também trabalhar com higiene pessoal e ambiental. Desenvolver uma nova relação com a irmã água, como dizia Francisco de Assis. Simplicidade voluntária. A sabedoria da frugalidade. Você sabe que Sócrates costumava visitar mercados e um dia alguém lhe perguntou: mas por que você fica tanto tempo no mercado? Ele disse: apreciando tudo aquilo sem o qual eu vivo tão bem. Então, e também o conforto essencial, ou seja, simplicidade voluntária para o norte, conforto essencial para o sul. Isso
telegraficamente, é um recomeço físico, mas não é suficiente. Há que recomeçar na alma. E aí nós estaremos falando de uma imunidade, de uma alfabetização psíquica. É preciso que a alma conste desde a pré-maternidade até o pós-doutorado. É preciso desenvolver emoções com qualidade, desenvolver inteligência emocional, aprender a chorar, a rir, a viver alegria, a viver o luto, a viver a indignação e combater, quando é preciso combater, com outras armas, as armas da consciência, não com essas armas que algumas pessoas propõem. Combater com Mahatma Gandhi, que libertou a Índia apenas com 2 armas, ahimsa, que é não violência, e satyagraha, que é veracidade. São as armas do amor compassivo. É oferecer a outra face. Isso também nos solicita uma nova fraternidade, uma mística da amizade. Nós estamos agora valorizando mais do que nunca o que é um abraço. Você sabe que o Pierre se converteu ao Brasil em função do abraço. Eu acho que foi de uma mulata. Eu desconfio. Mas ele dizia que o Brasil tem abraços para exportar e que conquistou o seu coração. E nós sabemos hoje, mais do que nunca, o valor de um abraço. Nós vamos revalorizar o contato da amizade. A amizade, sobretudo, a amizade evolutiva. Para ser capaz de bons relacionamentos. Isso é educar a alma. Aprender a conviver consigo, com o outro, com os outros, com a natureza e com o mistério. É preciso também cuidar do livro da noite. Os sonhos, ninguém pode recomeçar partindo para o dia sem ter consultado o livro da noite. Os sonhos. Às vezes uma pessoa chegava para o Jung e colocava um problema. E Jung dizia: o que você acha de apresentar esse problema para alguém que tem milhões de anos de sabedoria? Ele disse: que maravilha! E como? Jung dizia: escute seus sonhos. Toda noite você é visitado por uma sabedoria imemorial. Não há como recomeçar desprezando os sonhos, não cultivando o livro da noite que nos prepara para o livro do dia. E, evidentemente, prosseguir nessa tarefa que a pandemia, com seu impacto, nos levou a voltar para casa, a voltar para os nossos aposentos interiores, para a nossa casa anímica, a nossa casa da ancestralidade. Isso é uma tarefa extraordinária. E não é possível um recomeço e uma nova civilização mais íntegra e mais humana sem esse cuidado com a alma. Agora me permitam falar de nus. E aí estamos falando de uma imunidade e alfabetização consciencial. Nus, consciência da consciência, que se traduz por não pensar, por se conectar com essa inteligência da totalidade, que Krishnamurti chamava de intuição. Ser capaz da inteligência do coração, do sentimento, do valor, da valoração, de uma possibilidade, de uma ética, de um recomeço. E aí eu diria que é a nobre tarefa que tem a ver com
a holopraxis. Eu estou me colocando numa tarefa de escrever um livro sobre a ecologia da presença. Sem a presença não é possível um recomeço. E veja que esse novo começo estava previsto, e por isso eu falei na Carta da Terra. No final da Carta da Terra, é dito com todas as palavras: precisamos de um novo começo. Isso é década de 80, 90 e as primeiras décadas do milênio. Isso é muito antes da pandemia. Então, não é possível um recomeço sem desenvolver o silêncio interior, de onde emanam o reino arquetípico, matriz dos símbolos. Nós estamos falando aí no terreno do imaginal, nous, como dizia Plotino. Do uno, esse pleroma se desdobra nous, que é o sol da consciência, que se manifesta e se desdobra na dimensão lunar da alma, que por sua vez engendra o corpo. A dimensão mais poderosa do recomeço é nous. É preciso reservar todos os dias pelo menos 1 hora para não pensar e não fazer. Desenvolver a Maria. Nós somos modelados para Marta dos evangelhos. Fazemos, fazemos, fazemos. E é isso que nos impactou. E, de repente, o fracasso de nossas agendas. E nós somos convocados a conviver com a intimidade. Muitas pessoas se desesperam, evidentemente. É natural, porque não fomos educados para viver no mais profundo do nosso interior. Não fomos educados imaginalmente. A imaginação criativa, infelizmente, não faz parte ainda dos currículos convencionais. Esse mundo intermediário entre o visível e o incognoscível. Não basta alimentar a alma se você apenas estiver desenvolvendo uma dimensão psicossomática, você jamais saberá o que é paz, o que é amor incondicional, o que é serviço. Porque a alma não é capaz de silêncio. Como dizia Buda, a alma, a mente da alma é um macaco pulando de galho em busca do fruto na selva do condicionamento humano. E nous é quando você sossega essa barata tonta, esse macaco inquieto, essas ondas agitadas do lago, para que ela possa refletir, porque serenou as águas. A lua cheia, na casa 6 de Virgem, que fala do feminino, da filha de Asclépio, que nesse momento nos ilumina. Essa lua cheia extraordinária, que tem uma função curativa para esse recomeço. É uma sincronicidade que estejamos sob os auspícios de uma lua cheia na casa do feminino, da Virgem, de uma deusa. Então, o poder da oração. Nós estamos, isso é uma lição da pandemia, fazendo redes de preces. Uma imagem de ontem tocante. Um grupo de pessoas em torno do hospital em prece, orando. Isso é uma medicina noética. Já tem provas científicas, inclusive analíticas, do poder da prece
até mesmo para o reino infra-humano, para ratos. O que dizer do ser humano? Nós sabemos, por experimentos sofisticados, que se você utiliza uma palavra ferina, violenta, a água responde. E se você ora e convoca o amor, a água responde. E se 70% em nós é água? Estou falando do experimento do Emoto, um japonês que fez a passagem recentemente, que eu chamo de um profeta das águas. Ele prova como a água responde às nossas palavras odiosas e também às nossas preces e palavras amorosas. O fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. O fruto do serviço é a paz, nos dizia Teresa de Calcutá. É preciso olhar para o bem, para o belo e para o bom. Houve um experimento que eu acho que tem muito a nos dizer. Um experimento com relação ao sistema imunológico. Foi mensurado o sistema imunológico de um grupo de pessoas. E foi separado 2 grupos. Um grupo experimental e para um grupo se passou um vídeo de Teresa de Calcutá cuidando dos miseráveis. E depois desse vídeo da Teresa de Calcutá, eles mensuraram novamente o nível imunológico que subiu. Houve um aumento do nível imunológico. Você olhar para certas pessoas do universo, inclusive público, é perigoso ficar olhando para essas pessoas. Porque o olhar é estruturante. Se você só olha para as más notícias, para a desumanidade, para o egocentrismo, para o perverso, para a face odiosa do maligno, com um olhar estruturante, você estará estruturando isso no mundo e em você. Por favor, reserve um tempo para olhar para Francisco de Assis, para Clara, para o Dom Bosco, para Rabindranath Tagore, para Mahatma Gandhi, para Rumi. Olhe para essa esquisitice santa. Reserve um tempo de prece, que é uma medicina das tradições milenares, sapienciais. Isso é o recomeço noético. Nós vamos aprender a força de Nus, a força do sujeito. Como o monge Tai, o nome dele é vietnamita, mas as pessoas chamam ele de Tai. Todos já leram livros do Tai, meditando, caminhando, etc. Ele nos dizia que num barco que está naufragando e as pessoas em pânico, se uma única pessoa estiver em paz, em estado meditativo, todos poderão ser salvos. E é isso que nós precisamos através do cultivo noético. Desenvolver uma massa crítica. Não é preciso atingir 100%, nem 50%, nem 30% da humanidade. É uma fração modesta. Mas nós precisamos dessa massa crítica que é capaz de silenciar, se colocar numa postura digna, com a coluna ereta, reservar o melhor do seu dia, das suas energias, para aquilo que está além das energias. Cuidar do ser que nos faz ser. Olhar para o essencial. Porque só o essencial será levado ao reino do self. Do secundário vem a discórdia. Do psicossomático, certamente discórdias. Que vem do ego que
exerce uma função pessoal da separatividade. É só a partir de nós que nós transcendemos a fantasia da separatividade e nos fazemos uma fraternidade humana, que inclui o infra-humano. Então, nossos ancestrais, além dos nossos avós, tataravós, também são os animais. Também é o mundo e o reino vegetal, também é o reino animal e também é o reino transhumano. O reino angelical, arcangelical, o reino da luz. E esse é o arquétipo de Francisco de Assis, um ser seráfico que transmutou tudo em fraternidade. Não é possível sem luz. Por mais que você desenvolva apenas o corpo, a alma, o cérebro, não haverá paz e não haverá amor incondicional. Sem silêncio, porque tudo é sagrado. E o mais sagrado de tudo é o silêncio. Isso não é algo para se acreditar. Isso é algo para se exercitar. O que diferencia uma pessoa que atingiu o reino da abordagem transdisciplinar holística não são tanto as palavras e os gestos, senão a pausa entre palavras, entre passos, entre gestos. Se não há pausa, como dizia Fernando Pessoa, Deus é um grande intervalo. Se não há intervalo, se não há pausa, o ego estará ampliando e exercitando o seu terrorismo, que nós tão bem conhecemos. Portanto, olhar para o bem, para o belo, para o bom, cultivar o que os gregos chamavam de transcendentais, a beleza, a bondade e a verdade. Isso são tarefas noéticas de uma alfabetização consciencial, imaginal, que tem a ver com a arte da meditação. Hoje, a própria ciência fala de mindfulness, que tem sido utilizado em hospitais sofisticados, em empresas. Porém, todas as tradições sapienciais nos oferecem tecnologias sofisticadas de desenvolvimento da inteligência noética, sem a qual não há células imaginais, seres humanos imaginais, que estejam sonhando e com design interior do esplendor da utopia humana, que nós conhecemos tão pouco. E por isso eu digo, há 30 anos, que a maior descoberta do século XXI será o ser humano, na sua inteireza. Agora, se isso não acontecer, fica a pergunta, haverá século XXI para o ser humano? E é isso que se encontra em jogo. Ou recomeçar, ou simplesmente findar. Agora eu faço um reparo. Não é ou, é e. Até onde eu posso compreender. Nós estamos diante de um horizonte e de uma perspectiva caótica. Tem um sistema que vai continuar desabando pelo peso das próprias contradições, não há mais tempo. Nós teremos que atravessar o karma coletivo, assumindo cada um de nós, cada uma de nós, a parcela da responsabilidade individual nesse karma. Eu creio que uma bela forma de orar é através do Ho Oponopono.
que vem da tradição ancestral do Havaí, que são apenas 4 palavras, 4 mantras. 2 mantras diz respeito ao desabamento, pelo qual cada um de nós é responsável. E 2 mantras diz respeito ao recomeço. O primeiro é: sinto muito. Eu sinto muito pela pandemia. Eu sinto muito pelas pessoas que estão morrendo sem poder respirar. Pneuma. Pulmões. Pneuma significa, em grego, roar, que em hebraico significa o sopro da vida, que foi traduzido em latim por espírito. Isso é pneuma. Eu sinto muito. Perdão. Perdão. Eu peço perdão por todos esses desatinos, por essa loucura que nós estamos testemunhando. Eu peço perdão. Eu sou responsável. Os 2 mantras do recomeço é: depois de assumir a responsabilidade, sinto muito, perdão, gratidão. Gratidão por existir como ser humano. Gratidão por existir nesse momento de passagem para uma nova idade da consciência. Gratidão pela semente de humanidade em mim. Gratidão pela grande vida que me aceitou. Um pedacinho tão desarrumado do universo, e assim mesmo. Eu sou aceito pela vida. Eu não sou nada. E ainda assim, sou amado infinitamente. Gratidão. E, finalmente, amor, que é a palavra derradeira e que diz sempre o ponto final. O que nós vamos aprender, estamos já aprendendo, e mais aprenderemos, é que as armas noéticas da consciência, do imaginal, do silêncio, da prece, precisam orientar a alma, da ancestralidade, das memórias e das informações, que precisam orientar o corpo. Esse veículo maravilhoso de travessia na existência. Eu quero concluir com um poema que vocês conhecem, mas eu amo esse poema. E creio que ele é um poema para a nossa época. É de um feminino. E fala do recomeço. Cecília Meirelles. Renova-te. Renasce em ti mesmo. Multiplique teus olhos para verem mais. Multiplique teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Crie outros para outras visões. Destrói os braços que tiverem semeado, para que se esqueçam da colheita. Ser sempre o mesmo. Sempre outro. Mas sempre alto. Sempre longe e dentro de tudo. Eu agradeço a atenção e passo a palavra para a Hélida coordenar esse tempo de diálogo entre nós. Vamos abrir o microfone, gente? A gente pode aplaudir.
Acho que estamos com saudade do barulho das palmas. Yes, yes. Roberto Crema. I love you, Roberto. Gratidão. Abraço, irmã Gisele. Um grande Então. abraço, cheio de gratidão para você, viu? Agora já foi, Beth. Então, Gratidão, Amanda. vamos cuidar aqui, aproveitar esse instante ainda que temos aqui conosco mesmo, e especialmente com o Roberto. E Vai comer esse biscoito? agora eu peço vocês novamente para fechar os microfones, né? Para a gente poder seguir aqui. Mas eu confesso que estou morrendo de saudade da gente estar todo mundo junto presencialmente e batendo palma e abraçando. E acho que isso que o Roberto disse sobre deixar morrer algo é também desapegar desta forma e abrir para esta nova forma, né? Que está aqui na nossa frente de forma tão fácil, né? E agradecer por isso também. Nós tivemos uma pergunta no chat. Então, Valfran, eu acredito que você abre o seu microfone e você faça a sua pergunta. E nós teremos aqui 25 minutos, entre 20 a, no máximo, 25 minutos para essa partilha. E eu gostaria de pedir que quem for fazer a pergunta, que seja breve e profundo, para que a gente possa ouvir a pergunta e, de fato, o Roberto ter tempo de compartilhar a percepção dele a partir da pergunta. Então, se alguém tiver mais pergunta, ou abre o microfone, ou levanta a mão, né? Ou escreve o nome aqui no chat, eu tenho uma pergunta e eu conduzo daqui, tá bom? Então, Valfran, a palavra está com você. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite ao Roberto, muito obrigado pela profundidade. E nós temos que ser breve em profundidade, né? A gente, Roberto, está nesse dilema dessa pandemia, e não só perplexo diante da pandemia, mas também perplexo diante de como estão tratando essa pandemia. Porque nós estamos há quase um ano aqui isolados. Certa vez eu ouvi numa palestra sua, ou em um livro seu eu li, que mais ou menos assim, que a pior coisa do mundo que tem é um político alienado. Ou seja, quando a gente entrega isso aí. No Congresso Nacional, hoje, nós estamos discutindo o auxílio emergencial para as pessoas necessitadas que ficaram sem trabalho. Mas como a gente interferir, mandar um auxílio consciencial para esses políticos que tratam dessas questões? Mais ou menos assim, eu acho que a pergunta seria essa, breve e em profundidade. Um auxílio consciencial para as autoridades. Obrigado, Valfran, por essa questão tão ampla, né? De fato, essa afirmação foi de Heisenberg, quando ele viu o produto de um experimento tão precioso para ele no projeto Manhattan, em plena Segunda Guerra Mundial, quando ele viu a bomba atômica explodir em Hiroshima e um pouco depois em Nagasaki, ele quase enlouqueceu. E depois de muito estudo, ele lançou uma frase: o maior perigo da humanidade é o cientista alienado. Eu amplifico, evidentemente, como você colocou muito bem. Não é só o cientista. É o empresário alienado, o político alienado, o sacerdote, o professor alienado, o engenheiro alienado, o arquiteto alienado, enfim, seres humanos alienados, desconectados disso que nós apresentamos como sendo essa trindade existencial que é atravessada por uma dimensão essencial, que é pneuma. Ou seja, nous é a única dimensão do existencial humano, que porque ele tem pausas, ele tem
intervalos, ou seja, ele é dotado da qualidade do silêncio, ele pode captar essas energias que vêm do mistério. E de fato, o que eu escuto na sua fala é um tipo de normose. Existe esse conceito que é incontornável para compreender o momento atual. Eu concordo com Pierre Weil, um dos co-autores do conceito da normose, junto com Jean Villelou e eu mesmo. E o Pierre dizia que, para ele, o conceito mais importante da transdisciplinaridade é o da normose. Porque, se não compreendermos a normose, nós jamais compreenderemos o que é o recomeço. O que nós estamos presenciando no cenário político, e não apenas no político, dominantemente no cenário do empreendedorismo, mas também no cenário institucional, no cenário das próprias religiões, que algumas querem fazer de Deus um latifúndio, impô-lo aos demais, é o que a gente conhece como fundamentalismo religioso. O que predomina é a normose. E o que fazer perante a normose? Essa é a questão. Eu não posso fazer nada com relação àqueles que supostamente nos representam na Câmara, no Senado, enfim. Eu não posso fazer nada. Isso escapa da minha possibilidade. A não ser que eu estivesse lá, com a missão de exercer a política. Porém, a tarefa fundamental, e essa é a humildade que nos solicita o recomeço, é compreender que o universo confiou a cada um de nós. Isso já Hermes Trismegisto falava na Tábua da Esmeralda. O universo confiou a cada um de nós um pedacinho dele próprio. É um microcosmo que não está separado do macrocosmo. E a nossa tarefa é de transformar. O desafio da transformação não é transformar o outro. Se eu coloco a ênfase da transformação no outro, eu vou correr o risco de me decepcionar. E o meu bem-estar vai estar dependendo dessa expectativa ser ou não atendida. Isso é algo muito frequente. Quando você deposita em outras mãos a sua própria expectativa do bem-estar. Então, é aquilo para o qual a sabedoria de todos os tempos nos convoca. Transformar esse pedacinho de mundo que o universo confiou. E cada um de nós tem uma vocação, eu tenho chamado de vocação a esse desejo mais profundo e permanente que nos trouxe à existência. Eu pesquiso a vocação há 30 anos ou mais. E sei que é preciso estudar as pandemias, os sintomas, para compreender o desvio, a contradição. E essa pandemia, como ela é global, ela diz respeito à ecologia ambiental, social e individual. Mas qualquer sintoma individual, precisamos escutar, interpretar, hospedar. Se eu tenho uma depressão, se eu faço uma depressão, se eu faço um câncer, se eu faço uma pneumonia, não importa o que seja, eu preciso entrar em contato, hospedar e perguntar: o que você quer me falar de mim mesmo? Fala que eu vou te escutar. E essa é a questão, que nós vivenciamos uma crise do absurdo, da surdez, em grande, eu diria, medida. As pessoas pensam nesse momento apenas na vacina, que é muito importante e muito bem-vinda, que todos nós possamos nos vacinar o quanto antes. Agora, insisto, isso não resolverá se nós não escutarmos
o corona. Essa é a função de estudar o livro do sintoma e da doença. Não é suficiente. Precisamos estudar o livro dos deslumbramentos, que vai nos levar à tarefa que nós viemos realizar. Essa tarefa pode ser política, pode ser científica, pode ser filosófica, pode ser no campo da educação, no campo do urbanismo, pode ser tarefa simples, não importa. Nós todos encarnamos para contar uma história e para entregar algo para a humanidade e para o próprio universo. Isso tem um poder excepcional. O que eu estou querendo dizer é que eu não sei lhe responder nesse sentido, o que fazer com eles, a não ser o que eu indiquei. Vamos orar por eles. Diante de uma pessoa que aparece na televisão, e nós sabemos que às vezes são desumanas, não acrescentar ódio a ódio, julgamento a julgamento. Orar por essas pessoas. Isso é amar o inimigo. É o que esse grande terapeuta e educador do Ocidente, Cristo, nos convocava. Ame o inimigo dentro de si. Aquilo que você não gosta dentro de si, aprenda a entrar em contato, a hospedar, aprenda a se aproximar, a aceitar, a travar a amizade, a integrar, e aí você vai superar. Mas também com relação a seres do mundo exterior. Não precisa ser no contato presencial, que nesse momento nós estamos sendo muito privados do presencial, mas quem sabe no recomeço nós iremos, como disse a Hélida, para um presencial com mais qualidade. Então, não é muito, eu sinto, não poder responder mais precisamente a sua questão. Eu sei que há políticos com bom coração. Eu conheço alguns. Eu olho muito para eles e oro também muito por eles. E é preciso orar por essas pessoas de bom coração. Que confronta a normose eu diria, inclusive, sofrem chacotas. Porque se você tiver um bom coração e estiver pensando no bem comum, perante a normose dominante política, você vai ser vítima, bullying. Oro muito por essas pessoas. E oro também quando o meu coração está aberto nos bons momentos, quando eu vejo uma pessoa desumana, eu abençoo. Porque não é amaldiçoando que nós vamos ser agentes de um recomeço. Mesmo diante do esquecimento maior, onde a pessoa se encontra. Como dizia Cristo no lenho, Abba, Painho, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essas pessoas estão trazendo violência, sangue e desumanidade, elas não sabem o que fazem. Aqueles que minimamente sabem, podem pelo menos não acrescentar violência, maldição, maldição, e fazer o possível para transformar esse pedacinho de praça pública encarnada em cada um de nós, e através do plano mais sutil, nós podemos interceder por todos e por tudo. Obrigado. Roberto, a gente tem aqui 3 questões no chat. Eu mesma vou fazer por uma questão de tempo, mas aqui também tem muitos comentários muito bonitos que eu gostaria de compartilhar com você, está escrito aqui no chat. Nós temos aqui gente de vários lugares, vários estados do Brasil. Então, aqui está escrito, maravilhoso, como sempre, muita gratidão. Que maravilha, fantástico, muita gratidão. A Enadir, minha amiga do Rio, uma alegria te ver, gratidão. Maravilha, estou em estado de graça. Gratidão, Roberto, gratidão, Unipaz Goiás. Poderia passar dias ouvindo-o em profundo silêncio. A Gleide. Gratidão imensa, gratidão. Maravilhoso, Roberto, gratidão.
Bom te ver, a Marimilda aí de Brasília. E aí, é sempre inspirador te ouvir, Roberto. Sua fala me convocou para o silêncio. Gratidão por esse encontro onde você compartilha tanta sabedoria conosco. A Maria de Fátima de Aracaju. Como acessar? Bom, aí tem as perguntas para fazer no final, que aí você responde. Queridos Unipaz de Goiás, querido Roberto, gratidão pela oportunidade que nos fortalece nesse momento de transição. Um abraço com muito amor. Obrigado, Roberto Crema. Sempre o despertar da presença em nós. Permaneço na escuta. Então, essas é o que ressoou aqui compartilhado. E nós temos 3 questões aqui. O Carlos perguntou sobre qual o poema da Cecília Meirelles, que você compartilhou conosco. E a Maria Estela perguntou assim: como escutar e dialogar com o corona? O que você, Roberto, está escutando dele? E a Maria Estela também seguiu: como acessar o livro da noite para nos preparar para o livro do dia? Então, são essas 3 questões, e com essas 3 questões, Roberto, você já fecha e faz a sua fala de fechamento, para a gente honrar também o compromisso do horário. O Carlos Francisco colocou o poema aqui, Cântico 8, da Cecília Meirelles, mas enfim, está aí com você, Roberto. Então, eu agradeço o Carlos pela indagação, e o outro Carlos Francisco. Na realidade, é um livro extraordinário. Vou até mostrar para vocês. Cântico, da Cecília Meirelles. E é interessante, e olha, eu abri na página Renova-te, veja só. Tem umas 70 páginas. Eu abri precisamente Renova-te. Está aqui a letra dela. Isso foram poemas póstumos. E aqui está a tradução já impressa. Então, a grande Cecília Meirelles. Agora, a Maristela, obrigado, querida, por essas 2 questões que são vastas, né? Como escutar o corona? E a pergunta mais pessoal, como eu tenho o escutado? Eu me pergunto, como não escutar o corona? Como só olhar para o corona como uma desgraça? Então, o primeiro é saber que a doença não é ruim. O vírus não é ruim. Ele denuncia uma contradição e um desvio. Isso nós vamos encontrar nas páginas do Antigo Testamento sobre Jonas. Em hebraico significa Iona, a pomba das asas cortadas. É aquele minhoco que foi despertado pela própria consciência, que lhe dizia: vá, meu filho, vá para Nínive, diga a esse povo, diga que se eles continuarem nos seus congressos, nas suas igrejas, nos seus empreendimentos, nas suas escolas, dessa forma desumana, fazendo de tudo objeto de consumo, de tudo mercadoria. Se Nínive continuar egocentricamente, 40 dias mais, Nínive desaparecerá. Veja o que é uma escritura sagrada do Antigo Testamento, milênios antes de Cristo. E, no entanto, tão oportuno para o nosso momento. E o que faz Jonas? Ele pega um barco e foge. E, ao fugir, ele atrai uma tempestade. E essa tempestade é precisamente uma simbólica.
quando nós fugimos de quem nós somos, do desejo que nos trouxe a encarnação, da história que viemos contar, da trilha com o coração, nós vamos atrair tempestades, infortúnios, não apenas para nós, para as pessoas que convivem conosco. A história de Jonas prossegue, eu fico por aqui, mas o poema do Fernando Pessoa menciona, de algum modo, esse, eu diria, drama do Jonas. A terra é feita de céu. A mentira não tem ninho. Você não dorme na mentira, fugindo de quem você é. Isso vai trazer tanta dor de cabeça, tanta insônia, tanto sofrimento, que nem que seja um cansaço. Um dia, como Jonas, você vai mergulhar no oceano de você mesma, de você mesmo. A mentira não tem ninho. Nós jamais descansaremos fazendo de conta com os papéis que representamos, com o ego, que é o melhor empregado, o pior patrão, que podemos ir como um pacote de mentiras que funciona. Nós vamos descansar. Porém, o poeta prossegue. Ninguém jamais se perdeu. Tudo é verdade e caminho. Nós não estamos perdidos. Mesmo as pessoas que se desesperaram, mesmo as pessoas que fizeram a passagem, eles continuam as suas aventuras. Mesmo pessoas que colocaram cabo nas suas existências. A história não termina quando você deixa esse corpo. A história, quando nós temos uma antropologia psicossomática noética, quando nós temos esse corpo, resta o universo psíquico e o universo noético. Outras travessias. Nesse sentido, Maristela, é buscar, escutar se há sintomas, se há desconfortos, se há depressão que se aproxima de cada um de nós. Escutar e perguntar. Isso é conversar com o corona. O que você está querendo comigo? Se vem um desânimo, se vem uma vontade de desistir, olhar face a face para essa desistência, para esse desânimo. Não fazer de conta. Escutar. O corona vai estar falando através do desânimo, através da depressão e através de muitas outras faces. Então, é uma metáfora. E com relação a outra questão, como acessar o livro da noite? Primeiro, qualificando, valorizando-o, sabendo que nós passamos grande parte de nossas existências sonhando, e que os sonhos são equivalentes aos pensamentos da vigília. Se os pensamentos são importantes, os sonhos também são. Um não pode ser reduzido ao outro. É preciso preservar esses níveis de realidades. Eu compreendo o sonho não como um epifenômeno da vigília, vestígios diurnos. Tudo isso eu acho que é uma forma muito pequena de olhar para o livro da noite. O livro da noite é um livro em si, com uma substância ontológica que necessita uma epistemologia própria para penetrar, uma hermenêutica, porque tem habitantes próprios, que transcendem o tempo e o espaço. Se você tem dificuldades de se lembrar dos sonhos, bom, isso há uma causa comum, é que no sistema normótico, racionalista, tecnicista, positivista no qual nos encontramos, porque o sonho tem uma linguagem que não é racional, que não é técnica, que não é a lógica da vigília,
ele tem sido desprezado. E você vai cultivá-lo mais no terreno psicoterápico. Porém, eu gosto de imaginar que nas escolas do recomeço, o livro da noite estará presente desde a maternidade até o pós-doutorado. E se você tem dificuldade, há algumas sugestões que podem ser práticas. Antes de você se entregar ao sono, peça para a sua alma, gentilmente. É para lá que você vai quando você dormir e sonhar. Você vai para a alma e há sonhos também noéticos. O sonho é muito vasto, porque há sonhos dominantemente psíquicos, de desejos, de questões inacabadas, etc. Mas há sonhos noéticos, sonhos proféticos, sonhos simbólicos, narrativas visionárias. E é preciso desenvolver, primeiro, um cultivo, para então, passo a passo, uma hermenêutica mais e mais competente se desdobrar do cultivo. Então, antes de dormir, num tom amigável, peça para a sua alma, peça para você mesma: eu vou sonhar, eu vou lembrar do meu sonho, eu vou aprender com o meu sonho. Diga isso 1 dúzia de vezes, talvez 22 vezes, talvez 33. Durma com essas solicitações e outras que você queira introduzir. E ao despertar, por favor, não pule da cama. Cuidado com o despertador. Não mude a posição na qual você acordou. Não abra os olhos imediatamente. Permaneça nessa delicadeza. A própria Hélida nos introduziu pela holopraxis e pela gentileza de fechar os olhos e deixá-los fechados quando você despertar. E haverá uma sonhosfera te envolvendo. Pesque sonhos. E seja lá o que você pescar, registre-o. E que esse caderno te acompanhe ao longo de toda a sua existência. Você verá que os sonhos retornarão na medida em que eles se sentirem bem-vindos. E vão acrescentar toda uma dimensão outra à sua consciência de vigília. Porque são os 2 livros que nos competem cuidar. A da vigília, o livro da vigília, do dia, e o livro do sonho da noite. Há ainda um livro mais difícil, só em monastérios tibetanos, que você vai poder cultivar, que é o livro do sono profundo, sem sonho. Quando você desperta na clara luz. E há esse livro que é infinito, que vem da eternidade, que é o livro da bem-aventurança. É o livro dos momentos de deslumbramento em que o sagrado nos toca. Todos esses livros precisam ser cultivados para que possamos bem recomeçar. Então, é o que eu quero lhe desejar nesse minuto final. Eu lhe desejo uma boa morte, uma morte sorridente, não se fala em nascer sorrindo, uma boa morte também sorrindo e um bom renascimento, um bom recomeço. Uma trilha com o coração. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Aqui no chat tem mais umas coisas lindas escritas, lindas. Acho que você poderia ler aí, Roberto, porque é muito bonito o que está escrito aqui, né? Dizendo que você é bênção divina, luz, entendimento, beleza, enfim. Gratidão profunda ao Roberto e ao Unipaz Goiás. Tem alguns comentários muito bonitos, acho que vale aqui você mesmo ler, tá?
E eu quero, então, agradecer a cada um que está aqui, que escolheu estar aqui. Para nós, Unipaz Goiás, é um acalento escutar também vocês dizerem que reconhecem que a gente escolhe trabalhar para abrir canteiros para nós mesmos, né? Nós nos lapidamos servindo a quem escolhe estar conosco. Então, eu agradeço em nome de toda a equipe da Unipaz Goiás, e eu quero aqui pedir que vocês abram os microfones e que a gente jogue beijos para o Roberto, beijos mesmo, beijos, né? Como diz a Sônia, beijos coloridos, e Dei muitos beijos. que a gente possa falar aqui para a gente se ouvir também. Obrigada, Roberto. Saudade. Tchau. Beijo. Beijo. Descanso. Obrigada. Gratidão, Gratidão. Conheço a maioria das pessoas. Um beijo enorme. Aonde? E aí, devagarzinho, vocês podem ir saindo aqui da sala também, que depois a gente vai fechar o nosso espaço aqui. Então, beijo enorme para todos. Beijo. Beijo. Boa noite a todos. Beijo. Boa noite. Boa noite. Eu não apareceu. Não. Eu falei que era sem câmera para ela, né? Um beijão, Roberto. Beijo, Espero que você Roberto. leia aqui. Muito obrigado, Élida. Beijão Obrigada, para vocês. Roberto. Tchau, tchau. Tchau. Gratidão, Roberto. Um abraço. Olha o Zé Tchau, Luiz Lô. aí. Zé Luiz, né? Uma alegria, Zé. O Zé Luiz de Tudo Minas. bom? Um Não beijo, tinha visto Zé. você, Muito bom não. você estar aqui. A irmã de Gé já mandei um abraço. Ei, irmãzinha, ó, mora no meu coração. A senhora sabe, né? Beijo, Zé Luiz. Muito bom te ver aqui Obrigada, de novo. Zé Luiz. Até Um beijo amanhã. para você, para Ana. todo mundo. Tá bom? Tchau, gente. Beijo. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Alegria te ver. Super. Abraço. Um beijo. Bom descanso. Obrigada, Élida. Obrigada, Roberto. Também. Ei, irmãzinha, a senhora estava sumida. Apareceu. Com muita Beijo saudade de você, viu? Gratidão imensa. Gratidão. Fala aí alguma coisa para nós. A irmã de Gé fez o curso conosco aqui. Nossa, muito preciosa. Saudade. Beijo. Preciosa é a Unipaz, essa equipe maravilhosa, e cada pessoa que aparece como raio de luz, como o Roberto Crema, né? E a gente sai iluminada, e para mim foi um momento de grande silêncio, de grande escuta. Ouvir e ver vocês hoje, viu? Unipaz é isso mesmo. Sabor. Um abraço, Fátima. Beijão. Boa noite. Tchau, tchau. Élida, Boa noite. Beijo, irmã. Tchau. Elida, Beijo, Cláudia, Roberto. até a próxima. Até a Tchau. próxima, Roberto. Tchau, tchau.